Professor, nós convidamos o senhor porque tem um aspecto ali da questão do depoimento do Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, e na época dos fatos que estão sendo investigados, comandante ali, chefe da ABIN, muito controverso. A Polícia Federal achou orientações de Alexandre Ramagem para que Bolsonaro atacasse as urnas eletrônicas. Eu queria até recuperar aqui um dos e-mails que ele manda, em que ele diz assim: ele sugere a Bolsonaro que parta para o enfrentamento e que ataque as urnas, e diz o seguinte: bom dia, presidente. O senhor mais do que ninguém conhece o sistema e sabe que não houve apenas quebra de paradigma na sua eleição, mas ruptura com o esquema dos poderes. Parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Professor, eu queria muito a sua avaliação sobre esse assunto. O Ramagem está dizendo que não se lembra de ter escrito esse e-mail. E eu queria entender o quanto isso complica a situação do Ramagem, se de alguma forma o envolve na investigação que a PF também está fazendo de golpe de Estado. Bem, bom dia, Raquel, Josias, Thales, bom dia a todas e a todos que nos acompanham no All News. É preciso, antes de tudo, que se verifique a autenticidade dessa mensagem lida por você, Raquel. A questão está nesse ponto. Todo o esforço de investigação probatória há de ser no sentido de avaliar se há ou não autenticidade, se é autêntica a mensagem, se foi realmente uma mensagem planejada, escrita, redigida por Alexandre Ramagem. Por quê? Se houver sido, é de gravidade máxima, é gravíssimo. Nós estamos falando de uma sucessão de investigações que envolvem o nome de Ramagem e de outros agentes políticos do tempo, do alto escalão da governança do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma investigação em torno da manipulação da Agência Brasileira de Inteligência, que é a agência de Estado, em torno de interceptações ilegais de comunicações telefônicas, em torno de lavagem de dinheiro, de corrupção passiva, isso lá no inquérito da ABIN, e há também as investigações sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobretudo o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, do artigo 359-L do Código Penal, e crime de tentativa de golpe de Estado, do artigo 359-M do Código Penal, só para lembrar, ambos instituídos pela Lei 14.197, que foi aquela importantíssima lei de 2021 que estabeleceu no Brasil os crimes contra o Estado Democrático de Direito, superando a velha Lei de Segurança Nacional. Ora, se um assessor da autoridade de Ramagem, que tinha, à época do governo Bolsonaro, de interlocução direta com o presidente da República, o aconselha a tomada de medidas belicosas, medidas de força, numa quebra de paradigma, contra o resultado apresentado nas eleições de 2022 em urnas eletrônicas insuspeitas e reconhecidas como sérias pelo mundo inteiro, ora, isso vai acrescer emolumentos investigativos, Raquel, muito importantes contra Ramagem. Agora, eu volto ao ponto inicial para concluir. O que é importante é saber se há autenticidade nessa mensagem também de Alexandre Ramagem, se não são textos criados, eventualmente, que possam ser imputados à responsabilidade dele, sem ser. Professor Gustavo, muito bom dia, muito bom tê-lo aqui. Quer me parecer, pelo que consta do depoimento, que não há uma discussão sobre a natureza da mensagem, né? Se ela é inautêntica ou não. O próprio Ramagem admite ter escrito, mas ele diz não se recordar se enviou ou não para o então presidente Bolsonaro, né? Do mesmo modo, no outro trecho do depoimento, no ponto em que se apura o uso de um equipamento israelense para monitorar pessoas identificadas como antagonistas do Bolsonaro, ele não nega que houve o fato,
o uso do equipamento de forma inapropriada, para não dizer ilegal, criminosa e tal, mas ele diz que se aconteceu foi para finalidade privada e numa transgressão da qual ele não tinha conhecimento. A gente sabe que a legislação brasileira, num caso como o do Ramagem, permite a ele até mentir num depoimento como esse, não é? Ele pode não se autoincriminar e pode até mentir, não é? Agora, quando a mentira é muito escrachada e a polícia dispõe de elementos, é que eu queria saber do senhor, dispõe de elementos para desmontar aquela versão falsa do interrogado, isto resulta num agravamento eventual da pena a que ele está sujeito ou não? Então, alguns pontos fundamentais, porque seus questionamentos são muito pertinentes, Josias. Em primeiro lugar, nós falamos de um sistema acusatório baseado no garantismo penal. Então, mesmo muitas vezes o acusado reconhecendo, ou o investigado reconhecendo a autoria de uma determinada carta, uma mensagem, uma redação, isso não quer dizer que o Estado não tenha que produzir provas contra esse indivíduo. Não basta o mero reconhecimento dele a priori. Um outro ponto importantíssimo, e que vejo aqui como um ponto fundamental. Quando Ramagem diz, e ele, claro, como um delegado de Polícia Federal, ele tem uma condição maior de autodefesa, de dizer aquilo que lhe protege mais, quando Ramagem diz que ele reconhece, sim, a autoria daquela redação, mas que ele não enviou a carta ao presidente da República, a carta eletrônica, né, a mensagem de e-mail, que ele não enviou ao presidente da República, o que ele está querendo fazer com isso? Ele está querendo se escorar na proteção dos atos preparatórios, Josias. Por quê? Porque na prática do crime existe alguma coisa que os penalistas chamam de iter criminis, ou seja, o caminho do crime, o caminho do delito. O delito sempre começa na cogitação, naquela especulação que a pessoa faz em torno da prática delitiva. Se alguém mata alguém dolosamente, um dia essa pessoa pensou em matar aquela outra, não é? Então, essa mera cogitação pelo direito penal sozinha, ela não é punível. Assim como os meros atos preparatórios, sem que esses atos preparatórios, Josias, tenham deflagrado o início de uma execução, eles também, a priori, não são puníveis. Agora, se entrou na fase de execução do delito, um primeiro ato preparatório que tenha sido, bom, o ato preparatório levado à execução já gera a punibilidade. Então, os penalistas costumam dizer que os atos preparatórios são irrelevantes penais. O que significa? Que isso não tem significado maior para o direito penal. E dessa maneira, Josias, o ex-delegado, ex-diretor-geral da ABIN, Ramagem, quer em verdade dizer que se ele tiver redigido um e-mail sem encaminhamento ao presidente da República, isso não tem significação penal. Esse é o álibi que ele está encontrando para se esquivar da responsabilidade penal, compreende? Por isso eu digo que é importantíssimo que haja prova da autenticidade, porque se considerar, e isso vai depender do processamento e do julgamento lá na frente pelo Poder Judiciário, se considerar que a preparação do e-mail já era um ato de execução do delito, aí eu direi que ele tem responsabilidade penal. E eu acho, essa é a minha opinião pessoal, que sim, que já caracterizava um ato de execução. Assim como, para fazer um paralelo, eu não quero aqui desviar do assunto, mas para fazer um paralelo pertinente e terminar de responder a tua questão, aquela dita minuta de decreto de estado de defesa, recorda-se? Qual é a alegação que eles fazem? De que ali houve uma mera redação, que a redação não passou para o plano prático efetivacional. Sim, mas se entender que a mera preparação de uma minuta de estado de defesa aviltando a independência do Poder Judiciário, portanto, os limites constitucionais para o estado de defesa já era um ato de execução, então teremos ali tentativa de golpe de Estado. Professor, é muito importante que se delimite bem esse mapa para se saber o limite da responsabilidade penal, professor, de cada um. Mas aí a pergunta que fica do que o senhor está nos colocando é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal poderia, em última instância, alterar esse pressuposto penal de que assim, o simples fato dele ter escrito
essa mensagem sem enfiá-la a Bolsonaro já seria um delito, o Supremo Tribunal Federal poderia considerar o fato de existir a minuta já um delito, sem com isso tá fazendo uma virada de mesa para fazer essa condenação ou não? Porque a discussão vai passar sobre isso, né? Se o Supremo Tribunal Federal, se não houver mais provas, se o Supremo Tribunal Federal poderia considerar essas provas para fazer a condenação, ou se o Supremo vai estar sendo acusado de estar virando a mesa e condenando sem provas. Bem, Raquel, começo de trás para frente. Que o Supremo Tribunal, em algum momento, vai ser acusado de virar a mesa, isso, lamentavelmente, integra o cenário político de hoje, porque o Supremo Tribunal Federal acabou sendo colocado na condição de um ator político. Mas, falando tecnicamente sobre o tema, é preciso dizer que o Supremo terá condições de assim decidir, a depender do que for colocado no libelo da Procuradoria-Geral da República, compreende? Porque a instância de acusação não é o Supremo Tribunal Federal, Raquel. O Supremo Tribunal é instância de processamento e de julgamento da prática do crime. De maneira que ele vai processar e julgar de acordo com os limites da denúncia. Aquela peça inicial, aquela peça exordial de acusação formulada pelo Ministério Público. Se o Ministério Público formar o convencimento de que a lavratura, a redação da carta já era um ato de execução de um crime contra a democracia, o Supremo Tribunal Federal terá condições interpretativas de entender que, portanto, se trata de uma tentativa de abolição do Estado de Direito ou de uma tentativa de golpe de Estado, a depender do caso. Então, eu não tenho aqui como cravar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, mas eu estou especulando. Pois não. O caso da minuta, por exemplo. O caso da minuta, ela foi escrita, foi vista, mas o presidente apresentou ela ao comandante do Exército, ao comandante da Marinha, ou seja, tem um passo aí de execução, né? No elemento probatório. Certamente. Não é? Então, esse caso eu acho que está comprovado. Já o caso como o senhor diz, do Ramagem, ele está dizendo, não lembro se mandei, não lembro se enviei para o Bolsonaro. Aí pode ser que não tenha execução do crime, mas é um caso, eu acho que mais fácil, porque foi pego dentro do computador, né? E dentro do computador tem como se chegar ao e-mail do cidadão, né? Saber se foi enviado ou não foi enviado. Então, é pouco provável que não se obtenha a prova disso. Thales, eu até vou além. Eu estou colocando em questionamento aqui, aventando uma possibilidade, em torno de se a mera redação já não caracteriza um ato de execução. Eu digo que isso vai cair no espectro da interpretação judicial que for dada, e o juiz vai formar o seu convencimento em torno disso. É que eu aqui, como jurista analista, eu estou fazendo uma mera especulação, não é? Não sou eu, não é você, não somos nós que vamos julgar a prática desse crime. Então, eu estou aventando possibilidades. Agora, eu ouso dizer que quando uma autoridade de Estado, da importância das autoridades do primeiro escalão da presidência da República naquele tempo, redige uma carta, um e-mail, uma recomendação direta ao presidente, para que o presidente tome uma medida sabidamente agressiva à autoridade do texto da Constituição da República e do princípio democrático, eu quero entender, particularmente, que se trata de um ato de execução. Apenas também, eu não posso dizer que se vai decidir assim. No limite, pode-se fazer um cruzamento também, né? Porque o que esse e-mail caracteriza é um fornecimento de matéria-prima do chefe da ABIN para que o presidente entoasse um certo discurso.
de ataque ao sistema eleitoral, de ataque às autoridades, e ele, em dado momento, ele recomenda, inclusive, que seja um timbre bélico. A Polícia Federal pode ver a data da mensagem, pode ver o que é que o Bolsonaro dizia. Então, isso pode caracterizar também uma comprovação de que aquilo foi posto em prática ou não. Certamente. E também, Josias, é preciso que as investigações, com o extremo avanço da tecnologia forense de hoje, elas nos deem mais convicção em torno da realidade dos fatos. Porque o que o Ramagem está dizendo em seu depoimento é compreensível. Ninguém tem o dever de se incriminar no direito brasileiro, você já até mencionou isso hoje. E, portanto, ele, na condição de investigado e possível acusado de um crime gravíssimo, com uma pena gravíssima, só para você ter ideia, o crime de abolição violenta do Estado de Direito tem pena de 4 a 8 anos de reclusão, na forma do artigo 359-L do Código Penal. O de tentativa de golpe de Estado, que pode ser somado em concurso material, tem pena de 4 a 12 anos de reclusão, no artigo 359-M. Então, o Ramagem, ele pode estar dando uma versão em autodefesa, para não se incriminar. Mas o que é importante investigar? Investigar com técnica e perícia científica. Se, por exemplo, o e-mail não foi porque Ramagem o enviou, mas por conta de uma falha do sistema ele não foi encaminhado. Isso define uma responsabilidade penal diferente. Uma coisa é aquele agente público redigir o e-mail e desistir de encaminhá-lo. Outra coisa é tê-lo encaminhado, mas o e-mail não ter chegado por falha do sistema, por alguma razão de sinal da internet. Outra coisa ainda é ele ter encaminhado o e-mail e o e-mail ter chegado ao presidente da República. Tudo isso tem que ser definido nas investigações, porque isso pode apontar níveis diversos de responsabilidade penal. Por exemplo, se ele tiver encaminhado o e-mail, mas por uma falha do sistema o e-mail não ter chegado, trata-se de uma tentativa, um ato que só não se consumou por razão alheia à vontade do agente, por razão superveniente, fora do controle do agente. Então, tudo isso tem que ser investigado de forma muito criteriosa, Josias, para que se individualize a conduta de cada um desses agentes. Porque há um princípio no direito penal brasileiro, que é um princípio existente em todas as democracias do mundo civilizado, que é o princípio da responsabilidade penal individual. Cada um responde por sua conduta no limite de sua conduta. Então, é preciso notar que, se Ramagem tinha a intenção manifesta e utilizou aquele expediente eletrônico de comunicação como um ato de execução de um crime de tentativa de golpe de Estado, ele está em participação ou coautoria nessa tentativa de golpe de Estado, e isso tem que ser levado a sério pelo Poder Judiciário para se responsabilizar aquele que merecer ser responsabilizado, mas, como eu digo sempre, a presunção é de inocência, isso tudo vai depender das provas coligidas no processo de investigação. Eu entendi o senhor agora, eu entendi a questão da execução. Professor, deixa eu só abordar com o senhor um outro aspecto do depoimento do Ramagem. Sobre o sistema de espionagem que se instalou dentro da ABIN, Ramagem diz que ele não nega o sistema de espionagem, até porque é muito amplo e bem documentado, mas ele tenta se esquivar. Ele diz que não tinha conhecimento, que se aconteceu foi para fins privados. Esse tipo de argumentação pode funcionar dentro de um processo como esse, sendo que ele era o diretor-geral da agência? A mim não convence em absoluto, Raquel, e acho que não vai convencer nenhum órgão do Ministério Público e nenhum magistrado no Poder Judiciário. Eu estou falando de alguém que naquele momento, Raquel, como você acabou de asseverar muitíssimo bem, era o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ou seja, a autoridade máxima da ABIN. A ABIN é um órgão de Estado, não é sequer um órgão de governo. A ABIN, como tantos outros órgãos, é um órgão destinado à política de Estado, ao cumprimento de finalidades institucionais do Estado brasileiro. Qualquer Estado democrático sério tem uma agência de inteligência séria. Ora, se pessoas integrantes da estrutura administrativa dessa agência, de alguma forma,
predestinaram suas funções, suas ocupações, para fim de atingir destinações privadas de interesse, supostamente do presidente, ou de familiares do presidente, ou de assessores do presidente, ou de integrantes do governo, de quem quer que tenha sido, Raquel, nós temos um desvio absoluto de função pública que não esquiva em absoluto a responsabilidade do diretor-geral. Na administração pública, Raquel, existe relação estrita de hierarquia. No mínimo, se dentro de uma agência daquele jaez, servidores de um quadro inferior da estrutura hierárquica praticaram um determinado desvio, no mínimo o diretor-geral está praticando uma prevaricação do artigo 319, que ele tem o dever imediato de estabelecer sancionamento ou apuratórios contra aqueles servidores. E é claro que, para além disso, as investigações estão caminhando no sentido de demonstrar que possivelmente havia o total conhecimento por parte do diretor-geral que estaria naquela cadeia de comando, naquele domínio de fato sobre o que acontecia na agência. Se isso for comprovado, se for demonstrada essa cadeia de comando, eu digo se for, porque o princípio é sempre o da presunção de inocência. Nós temos ali crime de interceptação ilegal, Raquel, na Lei 9.296, que é a Lei das Interceptações Telefônicas. Nós temos crime de invasão de dispositivo eletrônico do artigo 154A do Código Penal, e nós temos crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Por quê? Porque várias pessoas se teriam unido em torno do atingimento daquele fim específico do cometimento do desvio da prática do crime. Então, acho que dificilmente, a depender da toada dessas investigações, dificilmente o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência à época se esquiva da responsabilidade penal neste caso. Eu quero agradecer muito o Desculpa, Thales, você quer fazer mais alguma perguntinha para a gente encerrar, porque temos um outro entrevistado aguardando. A questão da execução ficou claro que é o seguinte, quando o professor fala da individualização da pena e por que houve a execução, ao escrever, só escrever, o Ramagem, ele pessoalmente está participando de uma tentativa de golpe. Não está ainda claro se o Bolsonaro recebeu. Portanto, se nesse caso dessa coisa, a comprovação do Bolsonaro na execução da tentativa do golpe. Diferentemente do caso da minuta, em que o Bolsonaro levou a minuta para os generais. Não é isso? Sim, e eu vou além, Thales, sendo curtinho aqui por conta do tempo, além da individualização da pena, que é um princípio do direito penal, há também a individualização das condutas. Então, note, é claro que quando o presidente Bolsonaro, se as investigações demonstram isso, ele levou aquela minuta até oficiais generais do alto escalão do generalato, evidente que ali ele já está numa conduta de proposição possível em prática daquele delito contra o Estado Democrático de Direito. Agora, no caso específico do Ramagem de redigir um e-mail, também vai ser necessário um conjunto de provas e uma convicção pelo juízo, pelo tribunal que julgará essa possível ação penal. Por quê? Porque se entender que a conduta dele estava isolada no tempo e no espaço e que aquela redação foi uma mera especulação dele, temos um ato preparatório impunível. Se entender que ao se fazer aquela redação de e-mail, ele já estava numa escala de execução da prática de um determinado crime contra a democracia, nós teremos um ato de execução de crime contra o Estado Democrático de Direito, que, diferentemente de um ato preparatório, tem relevância penal e é punível segundo o Código Penal brasileiro.